Nosso estudo de hoje está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Emmanuel vem comentar na lição 96, justamente por isso, do livro Pão Nosso. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos de dogmatismo organizado, entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem o seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É nesse ponto que recordamos as palavras de João interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos porque os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho de redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Interessante, no primeiro momento, Emmanuel vem falar do intercâmbio entre o plano espiritual, que eles dizem mortos, a gente sabe que está mortos, coisa nenhuma, está mais vivos do que a gente aqui, e nós que estamos encarnados, e vem falar sobre as variadas organizações evangélicas e as maneiras que cada uma tem de ver esse fenômeno. Por exemplo, a gente respeita do fundo do coração mesmo, e com muita alegria mesmo, nossos amigos católicos, nossos amigos protestantes, da qual o meu ciclo de amizade atualmente tem muitos. E aí eles, quando vão falar sobre esse intercâmbio, eles vão se limitar, em sua grande maioria, a falar assim, se for protestante, foi o Espírito Santo que se comunicou comigo. Foi uma coisa negativa, foi o demônio. Então, resume a atuação dos espíritos. Se for uma coisa boa, vai dizer que foi o Espírito Santo. Se for uma coisa ruim, vai dizer que foi o demônio. O católico, ele já tem por costume natural ele confiar em algumas entidades, vamos botar assim, antes da figura do Cristo, antes da figura do Deus nosso Pai. Então é comum ele ser um devoto de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, de Francisco de Assis, né, de entidades que estão ali no meio do caminho, vamos dizer assim, né, intercâmbio. Então ele já tem uma facilidade até de aceitar essa comunicação espiritual. Mas o que acontece? O que acontece é que a comunicação espiritual ela faz parte da natureza. Então, se ela faz parte da natureza, as pessoas vão ficar, às vezes, negando, gritando, criando terminologias, e daqui a pouco vão ficar aí ao ponto de como existem pessoas hoje, né, que dizem que a Terra não é redonda. Aí você fica, meu Deus, como é que pode uma pessoa em pleno século XXI dizer que a Terra não é redonda? Como é que pode uma pessoa em pleno século XXI dizer que não existe intercâmbio entre os espíritos e nós que estamos aqui encarnados? Esse intercâmbio sempre existiu e, nesse momento, ainda está acontecendo um grande Pentecostes. Ele faz referência ao Pentecostes, que foi um acontecimento que está narrado no livro do Atos dos Apóstolos, é que o dia do Pentecostes, esse dia do Pentecostes era comemorado lá no Velho Testamento, como o 50º dia depois que Moisés saiu da terra da escravidão, do êxodo no Egito e fundou a sua terra mesmo. Então, 50 dias depois era comemorado o Pentecostes. E aí o que acontece? Jesus também foi para a cruz, ficou 40 dias entre os discípulos e 10 dias depois, coincidentemente também, 50 dias também depois, houve a explosão mediúnica que aconteceu em Jerusalém, aqueles homens simples, humildes, que mal sabiam falar o próprio vernáculo, a própria língua. De repente, eles recebem a língua dos anjos, como diz lá no Velho Testamento. Eles começam a falar em grego para aquele que é grego, em romano para aquele que é romano, em hebraico para aquele que é hebreu, aramaico para aqueles que são da terra dele.
E as pessoas ficam, meu Deus, peraí, aqueles não são aqueles galileus simples, que nem sabem falar a própria língua e estão falando em outras línguas? Que coisa é essa que está acontecendo? E tinha gente até que fala, será que eles estão embriagados a essa hora do dia? Porque eles deviam ter algumas manifestações ali, alguma coisa, né, física, que hoje a gente já aprende a disciplinar e a conter esse tipo de manifestação, mas na época devia acontecer, aconteceu e ficou registrado até no livro dos Atos. Mas o que ficou registrado ali foi a linguagem dos anjos, a comunicação dos espíritos através dos homens. E aquilo foi chamado de Pentecoste, as línguas de fogo. Então Emmanuel vem fazer primeiro referência a isso, dando uma reforçada, dizendo que, olha, que dia virá em que as várias subdivisões do Evangelho compreenderão a divina finalidade do novo concerto. Né? Porque esse movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. Ele primeiro teve a preocupação de falar da comunicação espiritual, que muita gente não aceita. Aí depois ele pega, vamos ver o versículo de novo? Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, vocês já estão preparados para ter novas informações. A semente que já foi lançada, há algum tempo ela já começou a brotar. É a mesma coisa que Jesus falava assim também para os discípulos, não vades ter com os gentios primeiro. Procurai primeiro os filhos da casa de Israel, porque eles estão mais bem preparados. Por quê? Porque eles já haviam recebido, já de gerações anteriores, os 10 mandamentos de Moisés, já estavam se preparando para a ideia de um Deus único, tinham mais condições de compreender o Evangelho do que os gentios. E os gentios, no momento certo, Jesus designou Paulo de Tarso para cumprir aquela missão toda que ele cumpriu, né? Fundando as igrejas todas até chegar a Roma. Mas o que fica para a gente aqui, fica que essa comunicação espiritual, ela sempre existiu. Jesus se comunica em espírito com Paulo de Tarso. Jesus não estava mais encarnado, o corpo dele havia sido todo despedaçado enquanto ele foi para o martírio da cruz. O tempo todo a gente ouve relatos de anjos que se comunicaram com aqueles que estavam encarnados. No livro Atos dos Apóstolos, então, é um tal de Pedro ser preso e solto por um anjo, Tiago ser orientado por um anjo, Paulo também ser solto por anjo. A comunicação espiritual está o tempo todo acontecendo. Anjo é o quê? Anjo é aquilo que a gente não pode tocar. É um espírito que aparece. Eram linguagens diferentes. Mas o que fica aqui para a gente da mensagem, fala, vocês já estão preparados, não é porque vocês estão ignorando a verdade, não. Vocês já conhecem a verdade. Então, para vocês, esses espíritos vão começar a aparecer. Por quê? Porque eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Olha só. Vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, Jesus. Né? Então o que ele vem dizer para a gente? Ele vem dizer, chegou um momento em que essas vozes vêm reforçar para a gente o estudo do Evangelho, colocar a gente no caminho, fazer o intercâmbio com a gente para poder estar nos orientando, para que a gente não fique caindo nesses despenhadeiros. Então a gente começa a ouvir mais o que a gente chama de a voz da consciência, está sendo nada mais, nada menos que um intercâmbio com eles. Então não é pelo fato de não conhecer, se a gente não conhecesse essa verdade previamente, provavelmente ainda não chegaria a hora de ter esse intercâmbio, né, de maneira tão direta. Mas hoje ele é muito vivo em todos os círculos. Hoje é muito difícil você encontrar uma casa aí, sequer que não tenha pelo menos alguém possuidor de um dom mediúnico, mesmo que não chame de dom mediúnico, tem a sua terminologia própria, mas tem essa facilidade de se comunicar com os espíritos. Isso acontece aí em todos os lugares. Lugares que, inclusive, nem frequentam religiões como eu conheci. Que a avó, a matriarca da casa, ela tinha momentos mediúnicos e que alguns antepassados dela vinham para trazer orientação para a família, para cumprimentar a família. E aí tem gente que vem dizer, mas isso é errado, é contrário à lei. Mas como? É natureza, está acontecendo aqui. Se é natureza, a gente não tem que dizer que é contrário, a gente tem que aprender como lidar com isso. Saber como repelir as más comunicações e como estabelecer sintonia só com as comunicações que sejam úteis mesmo, ou, parafraseando nossos amigos aí evangélicos, né, buscar mais o Espírito Santo e deixar o demônio de lado. Seria isso. Tudo questão de palavras, jogo de palavras para dizer a mesma coisa. Então estamos sim vivendo um grande Pentecostes e graças a Deus a gente tem a certeza da imortalidade da alma e da bondade eterna do Pai.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.